Carlos Armando. 3:59, começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Hoje, quarta-feira, 14 de novembro de 2012. Atenção, participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E mais um policial militar assassinado em Guarulhos. Foi ontem à noite na região do Jardim Cumbica, em Guarulhos. Ontem à noite, mais um policial militar, esse da Corregedoria da Polícia Militar, quando chegava em sua residência. Daqui a pouco mais informações. E atenção agora para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Globo Rio de Janeiro destaca presídios medievais. Ministro prefere morte a ficar preso no Brasil. Folha de São Paulo preferia morrer a ficar na cadeia, diz ministro da Justiça. O Estado de São Paulo, ministro da Justiça, preferiria morrer a cumprir pena no país. O Correio Brasiliense destaca, até ministro teme presídios no Brasil. Valor Econômico São Paulo, governo não vai recuar no corte de tarifa, diz Manteiga. O Jornal do Comércio de Pernambuco, mensaleiros irão para celas comuns. E o 0 Hora do Rio Grande do Sul, juízes querem reajuste automático de salários. Só os juízes, quem também não quer, né? Todo mundo quer. Mas todos são iguais perante a lei. Mas acho que os juízes serão mais iguais, né? Agora, Roberto Samuel, bom dia. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Vigílio. Bom dia a todos. A impressão minha ou é muita coincidência o ministro Joaquim Barbosa anunciar que os condenados do mensalão vão para presídios comuns e, ao mesmo tempo, o ministro da Justiça disse que prefere morrer a ir para um presídio? É uma triste coincidência, né? O Joaquim Barbosa, inclusive, foi ontem ao Congresso em Brasília e foi recebido com um cafezinho morno. Morno? Morno. Tá certo. Ele não está muito entusiasmado com a presença do Joaquim Barbosa, não. Tá certo. Vamos ao primeiro destaque de Virgílio Rocha. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, ouvintes da Rádio Imprensa e amigos da TV Cantareira. Os mensaleiros vão para as celas, então? Vamos aguardar. Taubaté está sendo reformado, o presídio. A Belém de Taubaté também está aguardando. Certo. Previsão do tempo para hoje, Guarulhos, Grande São Paulo, de mais um dia nublado e frio e podendo garoar. Nos próximos dias, amanhã e na sexta-feira, o céu continua com muitas nuvens e a temperatura vai seguir amena. A máxima para hoje de 21 graus, nesta quinta 21 também, sexta-feira subindo para 25 e no sábado a previsão máxima é de 26 graus. Probabilidade de chuva é de 40% e a umidade relativa do ar está em 80% nesse momento. Previsão de feriado com chuva ainda. Pois é, tempo chuvoso. Bom, mais um caso de um policial militar assassinado em Guarulhos. Foi ontem à noite na região do Jardim Cumbica. O policial militar Edgar Lavado foi morto a tiro na noite desta terça-feira no Jardim Cumbica. O militar chegava em casa de moto quando foi baleado por 3 suspeitos a bordo de um veículo. Ao menos um dos tiros atingiu o policial Edgar Lavado. Os criminosos fugiram sem levar nada e continuam foragidos. A vítima, Edgar Lavado, trabalhava na Corregedoria da Polícia Militar e estava na corporação há 23 anos. Encaminhado para o hospital, o policial não sobreviveu. Guarulhos, nesse contexto de violência na Grande São Paulo, se destaca, né? Parece que sempre nas coisas ruins, quase está se destacando. Pedro, você falou sobre a coincidência, né? Mas é interessante falar com relação à cadeia. José Genuíno pode não cumprir o regime semiaberto por falta de vagas, viu? Ele pode ficar totalmente livre. Nem dormir na cadeia, né? Nem dormir na cadeia. Tá certo. Folha Metropolitana circula destacando: greve faz preço do gás disparar em Guarulhos. Pois é, daqui a pouco o repórter Rodrigo Souza apurando, até com um botijão na mão, ele precisa comprar um botijão de gás, ele vai tentar descobrir onde tem gás e a que preço. Já se fala em R$80 o botijão de gás em Guarulhos. Interessante que essa greve não afeta somente quem usa botijão de gás. Alguns condomínios que são abastecidos com caminhões também estão enfrentando dificuldades. E a principal manchete hoje da Folha Metropolitana: famílias do Portugal, ou seja, do Jardim Portugal, preparam mudança e cobram indenização. Jardim Portugal, que vai ser utilizado para ampliação do aeroporto de Guarulhos, né?
Aliás, amanhã, dia 15, começa a transição, a privatização ou a parceria, né, como queiram, do aeroporto de Guarulhos. E já se prevê demissões. Em Viracopos já aconteceram demissões e amanhã começa a transição, a administração particular do aeroporto de Guarulhos, né? Que aliás vai mudar de nome, hein? Vai se chamar GRU Airport, GRU Airport. Nossa. Internacional. A Folha Metropolitana ainda destaca a operação apreende R$200 mil em droga, lá na comunidade São Rafael, na favela São Rafael. Até agora a operação Saturação da Polícia Militar já encontrou R$200 mil em drogas. Quem fez a avaliação do dinheiro? Pela quantidade, pelo quilo No preço de mercado, né? Você acha que não sabem? Amistoso entre Brasil e Colômbia não atrai torcida, Virgílio? 10h30 da noite, né? Jogo para fechar o ano. Onde? Vai ser, se não me engano, não tem essa informação. É melhor não falar. Guarulhos tem mais mortes e outros ônibus incendiados. Essa notícia já está velha, né? É verdade. Já temos mais um caso de um policial. Tá certo. Vamos a um rápido intervalo, produção. Aproveite e participe. 2451-2121, 2459-2727. E daqui a pouco, ao vivo aqui no estúdio, o vereador Heleno Metalúrgico, né? Eleito aqui na região de Guarulhos, com apoio principalmente, logicamente, do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. 2 minutos e voltaremos. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes seem better and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you it's about evermore, but your hand against your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how the lights out the door. For money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now you get it, work it about it, makes the world go round. Sete horas e 8 minutos, 7 e 8, Radar de Notícias ao vivo, Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Cantareira. Descobrimos onde será o amistoso Brasil e Colômbia, em New Jersey, Estados Unidos, às 22 horas e 30 minutos. O horário local lá deve ser 21 horas e 30 minutos. Estranho, porque é uma colônia de brasileiros muito forte na região, né, em New Jersey, né? Mas a seleção parece que não empolga mais, né? É. Vamos falar aí do Infraero, Virgílio? Pois é, Jardim Portugal. Os moradores do Jardim Portugal estão indignados por não terem recebido da Infraero a indenização pela desapropriação de seus imóveis. É o caso de Aparecida Cunha, que foi à Central de Conciliação de Guarulhos em 25 de outubro e deveria ter recebido o dinheiro no último dia 9.
Elizabeth Gonçalves quer definir o seu destino. Já que vamos sair, que nos paguem logo, para podermos ir embora. Se estivesse estipulado uma multa, o pagamento já teria sido feito, disse a Aparecida. E moradores, então, reclamando, procurado pela reportagem da Folha Metropolitana, a Infraero informou que das 646 indenizações, menos de 10 não foram pagas e que o atraso aconteceu devido a problemas no processamento bancário dos depósitos judiciais. Menos de 10? É, a informação da Infraero. Para essas famílias menos de 10, eu daria um conselho, só se mudem depois de receber, tá? Eu não sairia. Eu também não. Aliás, essa questão de desapropriação aqui na região da cidade de Guarulhos me parece um livro processo. Você mexe e nunca sabe a informação correta, né? E ainda vale lembrar que, se eu não me engano, aquela área que seria da terceira pista, não, ela não foi ainda, ela ainda está com aquele decreto de desapropriação. Ele não foi totalmente arquivado. Então tem muita coisa ainda que pode rolar ali pelo lado do aeroporto. Por outro lado, foi uma ocupação, né? A verdade é essa. Estão indenizando as construções, né? Vale lembrar, do Jardim Novo Portugal? É. Não tenho certeza. Foi. Eu acho que existe parte ali que é legalizada. Muita ocupação naquela região e as pessoas estão sendo indenizadas pelo que construíram, mas... Não pelo terreno. Exatamente. Aliás, São cerca de 1.000 famílias, hein? Então. Aliás, isso que é a grande preocupação. Bom, como é que foi a sessão ontem, Roberto? Bom, nós tivemos uma sessão bastante curta, como tem ocorrido nas últimas semanas, viu, Pedro? Apenas o grande expediente aconteceu. Aconteceu o pequeno expediente, o grande expediente, que são duas partes muito rápidas. Foram deliberados todos os itens da pauta. Na verdade, são 7 requerimentos do vereador Índio de Cumbica, que estava pedindo informações à prefeitura. Um projeto de lei da professora Eneide e um projeto de lei do vereador José Luiz. Depois disso daí, apenas 17 vereadores marcaram presença e a sessão foi encerrada por falta de quórum. Bom, você falou na vereadora Eneide Lima, que não foi reeleita, está cotada para ingressar na Prefeitura Paulistana com o Fernando Haddad, do PT. Até a vereadora Marisa de Sá também, né? Não, quando eu ouvi falar da Marisa de Sá, eu me lembrei do seguinte: a Eneide é muito ligada, ou a Marisa de Sá é muito ligada à Eneide. Me deu a impressão que a Eneide seria para ficar no lugar do Eloy Petar, já que ele não pode assumir. Provavelmente ele indicou o nome dela. E a vereadora Marisa de Sá, sempre muito ligada à professora Eneide. Irá acompanhá-la? Pode ser. Pode ser. Agora, e aí já resolveria um grande problema, porque existe conversações de bastidores para que o vereador Brinquinho, que é o terceiro suplente, assuma a Câmara. Seria muito interessante para o prefeito Sebastião Almeida. Ele deve assumir, até pelo controle que tem sobre o sindicato, né, da categoria. Informações do Rodrigo Souza. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Mais presente no estúdio e principalmente aos nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, eu estou aqui na Vila Paraíso, região de Cumbica, estou falando aqui em frente à Servigás, uma das principais distribuidoras de gás aqui da cidade, para falar um pouco a população sobre esse drama aí, né, Pedro, que já se completa hoje 10 dias, que é a greve do gás aí no estado. Eu conversei com alguns funcionários, eles falaram que realmente não tem prazo para chegar o produto aqui na distribuidora, muitos caminhões aqui parados, Pedro. Parece que a situação realmente está muito crítica. Ontem à tarde, eu percorri algumas revendedoras aí no centro da cidade. Eu percorri 10 revendedoras, muita dificuldade para achar o gás. E alguns empresários, é claro, com muita esperteza, em alguns momentos aproveitam elevando o preço do produto. Eu conversei com algumas pessoas que tiveram amigos que chegaram a comprar um botijão de gás, que normalmente custa entre R$ 32 e R$ 38 reais, por até R$ 90 reais, Pedro. Você conseguiu localizar ou nem pagando caro se acha, Rodrigo? Ontem, Pedro, por incrível que pareça, eu consegui localizar uma revendedora que ainda tinha 5 botijões na região do Primavera. Eu rodei toda a região do Parque Micael, Taboão, Bela Vista, e no Primavera eu consegui localizar uma que tinha apenas 5 botijões, mesmo assim racionado. E você pagou quanto? Pedro, até que paguei um preço acessível lá. Lá estava R$ 40 reais. Lá o revendedor ele não roubou muito, digamos assim, do consumidor, não, Pedro. Você teve sorte, hein? Que estão abusando, já chegando a R$ 90 reais o botijão, né? Em alguns casos eu ouvi relato que sim, Pedro. E você está nesse exato momento em Cumbica e não há estoque? Não há estoque, vários caminhões aqui chegando com botijões para serem reabastecidos. E parece que também está sendo racionado
Parece que chegou uma carga ontem, mas muito pouca. Eles estão dando preferência aqui a unidades hospitalares, essas coisas que não podem realmente ficar sem o produto, Pedro. Bem observado. Obrigado, Rodrigo Souza, pela participação. Olha, preocupa, hein, que veja só, não tinha nem parado para pensar nisso, né? Unidades hospitalares precisam. Verdade, utilizam. É verdade. Alguns setores precisam mesmo, realmente. E imaginem também, né? Os refeitórios de grandes empresas. Sim. Então, lá em casa a gente vai acabar usando micro-ondas e panela elétrica. O fogão de lenha, né? Fogão de lenha. também. Já comeu uma galinha caipira no fogão de lenha? Você sabe que a lenha é mais cara que o gás, né? A lenha é mais teoricamente cara que o gás. E não se acha com a mesma facilidade, né? Não. Bom, Então ontem a Câmara foi muito rápida a sessão, né? E é interessante que depois da sessão, Pedro, os vereadores acabam ficando por mais 1, 2 horas lá, Eu fiquei, conversando, batendo papo e colocando a política em dia. E a grande discussão no momento é a presidência da Câmara Municipal. Tudo indica que o Eduardo Souto deve ser realmente o próximo presidente, embora tenha alguns grupos se articulando aí nos bastidores. Assim, continua ainda o mais cotado, vai. Exatamente, ele continua o mais cotado, mas ainda existe pelo menos 2 grupos ainda não totalmente convencidos. Eu acho que eles querem uma conversa um pouco mais longa. Eu acho que o vereador Celestino é que vai ter dificuldade em se eleger primeiro vice, até porque estão tentando derrubá-lo, principalmente os vereadores do PT, e o Celestino vai ter que usar alguns argumentos convincentes para permanecer nessa posição de primeiro vice, né? É verdade. Agora, o que me chamou a atenção, Roberto, é que os vereadores do PT, alguns se lembraram do que aconteceu em 2001. 2001 foi, então, o primeiro ano do prefeito Eloy Pietá. Ele, no final de 2001, encaminhou um projeto de reajuste do IPTU. Verdade. Na época, o já então secretário de Finanças, Nestor Seabra, a seu dispor, já havia prometido um reajuste máximo de 50% no IPTU. E os vereadores se lembram que aprovaram o reajuste, aí os carnês começaram a chegar em janeiro de 2002 e houve casos de 100% de reajuste. Sim, me falaram até, o Wilson Lourenço me disse, que em alguns casos teria chegado a 300%. Então, muitos vereadores foram procurados em suas residências. Verdade. E isso vai acontecer de novo. Então, os próprios vereadores do PT agora querem uma garantia, porque a prefeitura agora, o projeto fala em até 60%, mas eles já estão escaldados com esse até 60%. Exatamente. Estão com medo. 60% já é um percentual alto. E, aliás, aquela sugestão, coincidentemente ou não, que nós demos aqui, de estipular um patamar máximo menor, essa discussão já está acontecendo entre os vereadores do PT. Ou então escalonar ao longo dos próximos 4 anos. Agora, foi muito bem observado pelos próprios vereadores. Em 2001 prometeram 50% no máximo e isso não aconteceu. Qual é a garantia? Queremos saber qual é a garantia do teto máximo de reajuste. E o ônus acabou recaindo sobre os vereadores e não ao prefeito e à administração. Os argumentos da prefeitura é o seguinte, que o IPTU não está sendo majorado. A alíquota continua mesmo. Se é 1%, continua 1%. O que aumentou, na verdade, seria a base, o preço do metro quadrado de cada região. A variação do que valor no final acaba sendo a mesma coisa. Eu diria o seguinte, que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou o aumento. Tá certo? Ou o aumento, né? É uma maneira de aumentar o IPTU. Aliás, é uma falácia, me perdoe a sinceridade, é uma falácia ficar dizendo, há 13 anos que não há um reajuste. O que é verdade. Planta genérica. É um sofisma, porque na verdade nós já tivemos reajuste no IPTU. É muito mais do que um sofisma, é um sofrimento. Tá louco, induzir a população a erro. A mim não. Nós sabemos que já tivemos reajuste. E volto a dizer, antes que me condenem, eu acho o IPTU perante o IPVA um dos impostos mais justos. Não sou contra. Não sou contra nenhum eventual reajuste. Eu só acho que uma paulada de 60%, né, de um ano para o outro, deveriam ter, aliás, esse reajuste deveria ser anual. Isso faria sentido. Eu acho que tem reajuste todo ano, Pedro. Não, tem pela unidade fiscal, entendeu? Agora, o prefeito tem razão, a questão do valor, os imóveis valorizaram.
Mas a questão é outra. Quem é que consegue absorver um aumento de 60%? Deveria ser escalonado nos próximos anos, como é feito com outros tipos de impostos. Um trabalhador, vamos conversar daqui a pouco com o Heleno, que é um metalúrgico. Você acha que um metalúrgico aguenta? Hein? De repente, ele paga R$1.000, aí ele vai pagar R$1.600 no ano que vem? Como é que um trabalhador vai entender que ele não teve ou teve um aumento, igual a prefeitura, deu aumento de quanto a prefeitura? Exato. 1%, 2%, 7%? Como é que ela vai cobrar 60%? Na cabeça do trabalhador, isso aí não encaixa não, hein? Aliás, eu me pergunto, eu estava observando, aquela questão das cobranças, né? Por sorte, eu achei os comprovantes. Mas mandaram uma cobrança para a nossa empresa, Roberto. Aí diz lá que o valor devido, vou dar um exemplo, aproximado, R$3.000. Juros, correção, foi para 6.500. Tá brincando? Eu estou pagando mais, eventualmente, estão me cobrando mais de juros e multa do que o valor da dívida. Então eu fiquei pensando, não seria o caso de uma anistia agora? Anistia não para beneficiar caloteiros, mas uma anistia para poupar a população desses juros absurdos. Se você tem uma dívida de R$3.000, como é que ela se transforma em R$6.500? Eu gostaria de ter um investimento assim. Eu gostaria de colocar R$3.000 num banco e 4 anos depois virar R$6.500. Na Idade Média o pessoal mandava matar, falar que é bruxo esse tipo de gente que cobrava juros. Aliás, foi assim que surgiram os bancos, né? É verdade. Foi assim que surgiram os bancos. Fala, Vigília. Olha, você pode proclamar a sua república. A Mega Sena está acumulada e vai sortear 6.700.000. O prêmio contemplará o apostador que acertar os 6 números do concurso 1442, a modalidade mais disputada das loterias da Caixa. O sorteio será realizado às 20h25, no caminhão da sorte estacionado na Praça da Catedral, em Cascavel, no Paraná. Caso somente um apostador seja contemplado, ele poderá se aposentar com uma renda de mais de R$28 mil por mês, apenas investindo o valor do prêmio na poupança da Caixa. Basta só ganhar. Basta só acertar 6 dezenas. Vamos dar um rápido intervalo, em seguida aqui no estúdio, o vereador eleito, Heleno Metalúrgico, pelo PDT. 2 minutos e voltaremos. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Horas e 23 minutos, 7h23, estamos de volta, Radar de Notícias. Conosco já no estúdio, o vereador eleito, Heleno Metalúrgico, pelo PDT. Bom dia, vereador eleito, Heleno. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Roberto Samuel, bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação enorme
estar aqui mais uma vez no programa Radar Notícia, em nome da nossa diretoria, dos Metalúrgicos de Guarulhos, meu presidente, companheiro Pereira. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui hoje, mais uma vez. Foi sua primeira disputa, Helena? Foi a minha primeira, né? E fomos felizes, né? Na realidade, a nossa diretoria, a nossa classe trabalhadora, os nossos metalúrgicos, pela primeira vez, e nessa primeira vez já ser eleito logo de cara. Agora, não é a primeira vez que o sindicato elege um representante na Câmara, né? Nós já tivemos o Chicão, não é isso? Isso, só o Chicão. Só o Chicão. Então, agora é a segunda vez que o sindicato... Isso representa, de certa maneira, a força da categoria, né? Falamos assim, não eu, mas falamos assim, representa a força da nossa categoria sim, mas mais do que a nossa categoria, são os munícipes da cidade, porque nós saímos numa campanha em vários bairros e pedindo o apoio, não só da nossa categoria, mas o apoio da cidadã e do cidadão, dos eleitores munícipes, que não representa de fato e de direito os metalúrgicos, mas representa uma classe trabalhadora. Então nós fomos à frente, não só pedir voto na nossa categoria, mas rodamos a cidade. Bom, qual é a sua história com Guarulhos? Você é guarulhense? Chegou aqui quando? Não, eu sou pernambucano, eu cheguei em Guarulhos com 5 anos de idade, né, e passei a boa parte da minha adolescência ou juventude dentro da favela aqui no centro de Guarulhos, do 15 e 9 de julho. Saí de lá com 20 anos de idade, casado, né? Hoje sou avô já, tenho filhos, né? Maior de idade, já sou avô. Em 87 eu entrei numa metalúrgica, no qual eu sou funcionário até hoje, que é a Camis do Brasil Motores Diesel e Geradores. E em 2001, quando o Pereira assumiu a presidência, eu fui para o sindicato como diretor suplente e já estou há 2 mandatos, onde a entidade fará 50 anos de existência, dia 30 de abril de 2013, e eu estou há 2 mandatos como secretário-geral. Heleno, você se preparou para ser vereador? Você sabe exatamente o que um vereador faz na Câmara Municipal? É uma pergunta que o pessoal sempre me pergunta com esses novos vereadores. Eles se prepararam? Sabe o tamanho do problema que te aguarda a partir de janeiro? Eu penso, né, porque muitas pessoas falam achismo. Eu penso que todos nós, em qualquer lugar, em qualquer instância, temos que estar preparados na vida. Eu não pensava em estar no sindicato. Eu não pensava em ser um secretário-geral do 3º maior sindicato da América Latina. Eu não pensava de ser um candidato e hoje um vereador eleito. Então, o nosso trabalho, a nossa vivência, tanto a minha como a de vocês e quem está nos assistindo, ouvindo, a nossa vivência do dia a dia vai mostrando, vai te dando embasamento e caminhamento para aquilo. Então, as coisas acontecem, não é por acaso, né? Não pensava, mas o caminho veio trilhando. E chegou uma hora que nossa entidade, de fato, precisava colocar alguém, indicar alguém. Do meio de 24 diretores, foi selecionado, vamos falar assim, como se fosse um recrutamento de seleção, colocado o Heleno. Agora, o papel do vereador, como eu falei, eu fiz mais de 170 reuniões em casas, fora as empresas que nós fomos visitar, fora as pessoas que queriam conhecer o Heleno. E muitas pessoas não sabem o papel do vereador. É legislar, elaborar lei, fiscalizar o executivo. Muitos não sabem. Infelizmente, muitos não sabem. Por quê? Se teve uma coisa na minha trajetória, nessa caminhada, na campanha, que eu não prometi nada para ninguém. E deixei bem enfático em todos os lugares que eu cheguei. Porque as pessoas iludem aquele eleitor com promessas. E o Heleno, a única promessa que o Heleno fez é retornar em cada lugar, eleito ou não eleito. Eu deixei bem claro isso e já comecei a retornar. Então essa foi a promessa, porque o resto queremos construir ouvindo o eleitor, ouvindo o cidadão e a cidadã, para que possamos aí elaborar projetos, mas juntos. Não é o Heleno que vai elaborar um projeto, eu quero ouvir o cidadão, eu quero ouvir aquelas pessoas que me elegeram e aquelas também que não me elegeram. Então o projeto tem que ser construído junto, como nós fazemos na nossa categoria. Bom, você disse que chegou com 5 anos de Pernambuco, então você é guarulhense de criação. E como é que foi essa experiência de ter sido criado, vivido dentro de uma comunidade, uma favela, tão conhecida como a do 15? É justamente isso que eu deixei também em todas as reuniões, porque eu sei a dificuldade
eu sei vamos falar, o preconceito que existe nas pessoas que estão dentro das favelas, porque julgam todos que estão lá. Ninguém presta. Ninguém presta. Para as pessoas que estão fora de uma favela, quem está dentro de uma favela, ninguém presta. Mas tem pais de famílias ali, e aquelas pessoas que teoricamente falam que não presta, é por falta de oportunidade. É por falta de oportunidade que, infelizmente, vai para outro lado. Eu estudei no Colégio Brotero, aqui do lado. Colégio Brotero é um colégio que só as pessoas do Jardim Maia estudavam. Em frente ao Ecoesporte, né? Isso, eu estudei lá, ia de Quixute, enquanto as pessoas estavam de All-Star, né? Naquela época, né, que era importado. Então, quem está dentro da favela não pode ser julgado pelas pessoas que não conhecem aquele ser humano, aquele pai de família, que são trabalhadores que estão lá dentro. O que eu falo, e deixo bem claro, oportunidade que falta para as pessoas. Agora, vale ressaltar, pode-se melhorar as favelas sim. Basta interesse político, deixarmos as vaidades, deixarmos de discutir siglas partidárias, deixarmos de pensar no umbigo, no seu umbigo, e discutir algo para o povo. Com relação a justa, eu ia justamente fazer essa pergunta, né? O vereador, ele tem uma certa influência no orçamento, principalmente nas votações do orçamento. Como é que o vereador Heleno vai tentar trazer mais recursos, por exemplo, para as pessoas mais necessitadas das comunidades, das favelas, já que nós temos muitos núcleos habitacionais ou de submoradias em Guarulhos? Ou resumindo, qual a sua proposta para as comunidades? As propostas, nós estamos dentro do partido do PDT, dentro da nossa categoria, nós vamos elaborar, proposta nós já temos, né? Nós vamos elaborar num conjunto, junto para apresentar o ano que vem todo o nosso plano de governo do Heleno vereador. Então nós vamos mostrar isso mais à frente. Agora uma pergunta, como é que o senhor está observando essa questão do IPTU, um possível aumento de 60%? Isso não é só o Heleno, né, mas são todos até como cidadão, né? Como é verdade, porque se pegarmos aí, eu deixei o jornal aqui com vocês, nossa categoria pegou 8% de aumento. De 2004 até hoje, dá quase em torno de 30%, 29,85% de aumento real. Se um metalúrgico, uma metalúrgica, isso eu estou falando pelo metalúrgico, fora as demais classes, outras categorias. Hoje nós pegamos 8%, é difícil entendermos, né, de um aumento aí, possível aumento aí de 60% do IPTU. Então, como cidadão, é de indignar. E espero também, como cidadão, que na Câmara Municipal não barrigue isso para frente, para julgar responsabilidade para aquelas pessoas que foram eleitas, né, que vai ser agora. Vai ser agora. Mas eu quero a sua opinião como cidadão e principalmente como vereador. Então, como cidadão, é de indignar. Como cidadão, é de indignar. E como vereador, como fizeram já uma pergunta na TV para o Heleno, se o Heleno seria oposição ou situação, eu deixo bem claro como vereador eleito que o Heleno, ele vai ao encontro daquilo que for favorável para o munícipe. Vai pelo mérito. É claro. Ou seja, se isso vem prejudicar a cidadã e o cidadão do nosso município, o Heleno é contra. O senhor votaria contra, então? Votaria sim. Votaria contra sim, deixo sem medo. Entendeu? Sem medo. E isso não quer dizer se você é oposição à situação, não. Isso é um cidadão, e isso é um cidadão eleito que está representando uma cidade de 1.300.000 habitantes. Bom, há muita especulação que o senhor poderia assumir a Secretaria do Trabalho. Tem algum sentido isso, não? Não, é especulação. Só? Não, porque, em primeiro lugar, deixamos claro que eu não quero uma secretaria. Eu não quero ser secretário. Quer ser vereador? Vereador. Eu fui eleito vereador. Vou pedir uma parte aqui. O Gutenberg Tavares, bom dia, repórter. Gutenberg? Caiu, produção? 1-0, então. Vamos lá. Continuamos aqui no estúdio. Alguma pergunta aí, Roberto? Uma pergunta, o Aldo. O Aldo do Parque Santos Dumont. Nem eu sei, viu, Aldo? Ele quer saber se o senhor sabe quanto será o salário de um vereador hoje. Está em torno de R$9.000. R$9.000, exatamente. Vale lembrar que ainda não foi votado nenhum tipo de aumento.
deveria ser antes das eleições, né? Até o momento não foi colocado nenhum projeto para majorar o preço. Vou registrar aqui uma queixa do Brito de Cumbica. Ele fala que reestruturaram 2 pontos de ônibus ao longo da rodovia Presidente Dutra e não deixaram as baias para os ônibus pararem. E alguns ônibus não estão nem parando. Eu vou passar essa pauta, viu, Brito? Ele fala do posto Shell, Terra Boa e no viaduto de Cumbica. Aliás, muitos metalúrgicos utilizam, né, o transporte ao longo da rodovia Presidente Dutra, né? Só, Notório, eu vejo assim, nós, cidadão, nós temos que pegar e mais atrás daquelas pessoas no qual nós elegemos. Porque assim como uma categoria, né, ficarmos defendendo os direitos, mas sem a participação das pessoas fica difícil. As pessoas têm que participar, as pessoas têm que ir na sessão na Câmara, as pessoas têm que procurar em quem votou. Porque aquela pessoa, não adianta falar que ano que vem é 34 vereadores e ficar em casa. Nós temos que se dignar e procurar de fato e de direito atrás dos seus direitos. Por isso que todos foram eleitos aí. Quem foi eleito, nós vamos falar assim, né? Então vocês têm que procurar. Agora sim, vou tentar de novo. Gutenberg Tavares, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel, colegas do estúdio. Um bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Pedro, nesta manhã estou aqui no centro da cidade, mais precisamente no calçadão da Dom Pedro, conversando com a população sobre o projeto encaminhado pelo Executivo à Câmara Municipal, que propõe a alteração da planta genérica de valores, usada, entre outros fins, para calcular o valor do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU. Pela proposta que tramita na Câmara, o IPTU pode ser reajustado em até 60%. O projeto tem sido muito criticado nas redes sociais e também pela oposição. A Prefeitura argumenta que a PGV está há 13 anos defasada e por isso precisa ser adequada à realidade. Ontem mesmo o vereador José Luiz, em entrevista aí para o Radar de Notícias, chegou a declarar que esse teto de 60% pode ser objeto de discussão entre os vereadores, inclusive da base aliada. Então, perguntei aqui para a população, 50 pessoas entrevistadas, qual a sua opinião sobre a possibilidade de os vereadores aprovarem um reajuste de até 60% no IPTU. 48 pessoas contrárias e aí apenas 2 pessoas favoráveis, dizendo que realmente tem que ser reajustado, que precisa, que a cidade precisa de investimentos para aumentar a arrecadação. E essas 48 pessoas que são contrárias, ou seja, 96%, com muitas críticas, aí dizendo que a proposta é absurda, comparando esse reajuste ao reajuste salarial, seja do salário mínimo, ou então das classes que essas pessoas trabalham. Conversei com trabalhadores e com estudantes. Então, Pedro, 96% contrário a esse teto de até 60%. É isso. 96%, é isso, Gutenberg? Não, 96% contrário. Dá 48 pessoas das 50 que eu entrevistei. Tá certo, obrigado, Gutenberg. É a voz do povo, né, mesmo? Com certeza. Quem é que vai absorver um reajuste de 60% de um ano para o outro, né? É a voz do povo, do bolso. Vox Populi. Pedro, só registrar aqui a ligação da Lourdes, do Jardim São Paulo. Ela reclama que o asfalto está cedendo no final da rua São Geraldo, ali no Jardim São Paulo. Tá ok. Vereador Heleno, eleito, vereador Heleno Metalúrgico. Só para finalizar, o senhor já definiu o seu voto para a presidência da Câmara? Tem o apoio, né, para o Eduardo Souto. Já tem meu apoio, sim, né, já está declarado e vamos ver lá na frente. E o primeiro vice é o Celestino? Não sei. Eu não sei. A vice a gente não vou discutir, né? São outros 500, né? Não vou discutir, mas... Então, não foi feita uma chapa completa para a primeira vez. Não. Tá certo. Bom, eu só queria fazer uma pergunta para o Heleno, ele que é ligado aos metalúrgicos. Quem não conhece os metalúrgicos, eles têm um clube muito interessante, ali no Parque Primavera, né? E ali ele é rodeado por pessoas muito carentes, né? Também não seria o caso também da prefeitura ou dos vereadores pensar não a curto prazo, mas a longo prazo, também ter um clube com uma qualidade dessa para a população mais carente, já que em São Paulo existem há tantos anos? Acho que são os céus, né, de certa maneira. Acabar se tornando um céu, né? Não seria o caso também a longo prazo de se pensar? Integrar a sociedade? Exatamente. Se é uma das coisas que uma entidade vem fazendo, igual esse clube, como você citou aqui, que tem 172 mil metros quadrados,
4 alqueires de Mata Atlântica intacta, preservada pela categoria. E dentro dessa nossa cidade não existe um complexo igual a esse. Não. Tanto é que nós temos 2 tipos de sócio, o nosso sócio metalúrgico e o nosso sócio usuário que nós falamos. Pessoas, pessoas que não têm nada a ver com a nossa categoria. Uma oportunidade dele usufruir esse espaço. Agora, tanto é quando você, notário, falou em relação às comunidades, né, as favelas, aí ao entorno desse complexo do Clube de Campo, nós cuidamos de 162 crianças, que entram com 7 anos de idade. Projeto Meu Futuro? O Instituto Cultural Esportivo Meu Futuro, e sai com 17 anos já para um local de trabalho. Então nós já fazemos um trabalho social ao entorno do nosso clube. E é isso também que nós mostramos quanto um sindicato que dá para fazer, um sindicato faz, e é isso que nós queremos sim, estender dentro do nosso município, colocar como um projeto lá na frente. Será que não dá para fazer? Dá. E qual é o projeto? Vocês pegam crianças da região e qualificam isso? Isso, na realidade nós temos um corpo técnico, né, assistente social, que faz, inclusive já tem vagas abertas lá, que vai fazer uma visita para ver as condições daquelas pessoas para adentrar no Instituto. Então não é pego aleatoriamente, não, é selecionado as pessoas em torno do bairro, tudo ali do bairro mesmo, Primavera e Vila União. Então essas pessoas, esses jovens, essas crianças. E outra coisa, né, não são só 162 crianças, são 162 famílias. Sim. Porque uma criança que está lá, às vezes tem 2 irmãos em casa ainda, e tem o pai e a mãe. E além disso, nós qualificamos pais com curso lá dentro. Então você vê um sindicato faz. Será que não podíamos fazer mais dentro da nossa cidade? Se um sindicato consegue fazer um trabalho desse, a prefeitura poderia ou deveria fazer muito mais. Tudo pode, basta querer. Tá certo. Obrigado, vereador Heleno, metalúrgico, eleito, assumindo em 2013 pelo PDT. Se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Eu agradeço aos ouvintes, né? Agradeço a Radar aqui pelo convite e certamente, assim como nós fazemos um grande trabalho na nossa categoria, eu tenho certeza que este mandato, possivelmente outros também, né? Porque acho que nós temos que ter plano de carreira. Se tem uma coisa que as pessoas hoje que estão dentro da nossa cidade, tinha que dar espaço para outras pessoas subirem e nós irmos para o estado de São Paulo para buscarmos mais recursos para a nossa cidade. Mas infelizmente não. As pessoas entram dentro da Câmara e não querem sair mais. Entendeu? Olha, então, gostei da sua postura. Eu espero que nós tenhamos mais vereadores com esse nível de independência para julgar o que é certo, o que é errado na Câmara. Não fazer oposição e nem situação sistemática. Não, como vocês citaram aí, fizeram a entrevista, 95%, 96% das pessoas, dos munícipes, são contra a IPTU, certo? Então, é o povo. Quem nos elegeram foi o povo. Então, nós temos que respeitar. O mandato não é do Heleno, o mandato não é do partido, o mandato não é do sindicato. O mandato é do cidadão e da cidadã dos munícipes de Guarulhos. Obrigado, vereador. 2 minutos, produção, e voltaremos. Uma rádio ligada. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento.
horas e 44 minutos, 7h44, Radar de Notícias ao vivo, Rádio Imprensa e TV Cantareira, Virgílio Rocha. Pois é, ontem policiais da Força Tática do 15º Batalhão da PM apreenderam 110 tijolos de maconha e 1 quilo cada um, 1,2 kg, dentro de um barraco da favela, totalizando cerca de 135 quilos da droga. Segundo o comandante da operação, que pediu para não ter o nome divulgado, denúncias indicaram onde a droga estava. Além da maconha, foram apreendidas 2 balanças de precisão, cerca de 15 mil pinos para embalar cocaína e centenas de trouxas de maconha. No último sábado, a PM também apreendeu na favela mais de 30 quilos de maconha e 6 tijolos de pasta base de cocaína, avaliados em 10 mil cada. Além disso, 2 fuzis, 2 espingardas calibre 12 e uma escopeta também foram apreendidos. 5 suspeitos foram presos. Percebe-se que a PM não escolheu à toa a comunidade de São Rafael, né? A foto é significativa, hein? Olha o volume que é, rapaz. Brincadeira, hein? É muito tijolo, dá quase para maconha. Aliás, você sabia que eu estava lendo sobre a maconha naquela revista super interessante, né? De certa maneira, ela foi marginalizada também, porque ela tem ela concorria na época, né, com a indústria têxtil, o cânhamo. Era utilizado para a produção de tecidos. De boa qualidade. Exatamente. Então, de certa maneira, houve interesses industriais. Mas hoje em dia o pessoal acabaria fumando a camisa. Pois é. Mas é interessante, né? A droga. Bom, aquilo que eu digo também, né? Só existe o traficante porque existe o consumidor, né? Você, consumidor, você tem culpa de toda essa questão também do tráfico de droga. Olha, sem querer defender maconha mesmo, porque eu nunca fumei maconha, mas é interessante, né? Essa questão da droga, a droga não deixa ninguém maldoso. A maldade já está na própria pessoa. Apenas aflora. Exatamente, mas também causa distúrbios psiquiátricos. Não, isso é sério. Isso é com certeza. Como a bebida também, né? Como o ópio e a cocaína e por aí vai. A questão realmente... O que me dá a impressão é que é impossível acabar com essa questão de droga no país. Porque em todo lugar tem. Na cidade de Guarulhos, em cada ponto... Me parece que existe um local de venda de drogas. É só acabar com o consumidor. Ué, mas por que tem tanto consumidor? Isso que eu queria saber. Porque é um vício danado. Então, mas você sabe que o dia que descobrirem as soluções, a produção me atrapalhou, descobrirem as respostas aos problemas psiquiátricos das pessoas, as drogas deixarão de existir. Inclusive cerveja e cachaça. Qualquer vício. Até o fanatismo. Agora o repórter Gabriel Espinosa, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, um bom dia especial aos nossos ouvintes e também aos telespectadores do Radar de Notícias. Eu trago a vocês as informações a respeito da criminalidade no município de Guarulhos. E na noite de ontem, um soldado da Corregedoria da Polícia Militar foi morto a tiros ao chegar na porta de sua residência no Jardim Cumbica por volta de 21 horas. O PM foi baleado quando chegava de moto em sua residência por alguns indivíduos, alguns bandidos, que chegaram em um carro e saíram. Pedro, tivemos também no Jardim Paraíso, na rua Croqueta, uma pessoa que foi detida por tráfico de drogas. Pedro, também tivemos mais um outro que foi detido na Vila Dinamarca, em Guarulhos. Gabriel Espinosa, para o Radar de Notícias. Ok, Gabriel, na escuta? Na escuta, Pedro. Você tem o endereço desse atentado a esse policial militar, esse assassinato? Pedro, o nome específico da rua eu não tenho no momento. Eu sei que foi no bairro de Jardim Cumbica, Pedro. Ok, obrigado, Gabriel. Voltamos aqui no estúdio, produção. Fala, Virgílio. Só um comentário ainda sobre drogas. Eu li numa reportagem que o Reino Unido estuda descriminalizar. Vários países estão fazendo isso. Mas com o objetivo de enfraquecer o tráfico. Só que as pessoas não entendem. Descriminalizar não significa que você pode sair consumindo à vontade. Não é isso. Não é isso. Pequenas quantidades. Pequenas quantidades. Se você vai passar por um processo também de reabilitação, né? Existe isso. Vão tentar te tirar do vício. É interessante, Pedro, porque os próprios policiais já tomaram ciência disso. É muito difícil você pegar alguém com uma grande quantidade, tanto que deve ser louvado essa grande quantidade apreendida. Geralmente, os policiais não conseguem pegar mais do que 3 ou 4 pinos por pessoa, porque eles acabam não ficando em seu poder uma grande quantidade para não ser caracterizado como traficante, apenas como usuário.
Fala, Virgílio. Pois é, ainda na área policial foi aprovado o bico oficial de PM em todo o estado. A Assembleia aprovou? A Assembleia Legislativa aprovou ontem um projeto de lei complementar que oficializa a operação delegada em todo o estado. Pela medida, nas horas de folga, o policial militar pode atuar em ações das prefeituras, como combate ao comércio ambulante. Em São Paulo, o serviço chega a dobrar o salário de um PM. Para ser aplicada, a proposta ainda vai exigir a elaboração de uma legislação específica pelos municípios. Bom, eu cheguei a publicar que o deputado Alencar, do PT de Guarulhos, havia votado contra. Na verdade, ele e a bancada petista vinham obstruindo a votação do projeto. Agora vejo que a obstrução foi superada, foi aprovada. Muitas discussões, né, Roberto, no Facebook. Muita. Eu sou a favor da utopia de um salário para que um policial não tenha que fazer bico. Mas eu sou contra a hipocrisia. A gente sabe que o bico existe. É proibido, mas é tolerado. Então não é proibido, é tolerado. Agora o bico, de certa maneira, vai ser o policial. Você costuma ver em supermercado, em posto de gasolina à noite, você costuma ver, sempre tem um PM ali, a paisana, fazendo segurança. Exato. Se ele estiver fardado, vai dar uma sensação maior e melhor de segurança, né? Fala, Virgílio. Mas a reportagem diz que ele vai poder só trabalhar em ações das prefeituras? Perfeitamente. Exatamente. Não pode trabalhar em segurança de baile, nada? Não pode. Mas é que tá, mas ele vai optar, entre trabalhar num posto de gasolina e trabalhar para a prefeitura, muitos vão optar pela prefeitura. Sabe por quê? Porque, primeiro, que ele vai estar coberto, homologado. Vai ter o seguro de vida valendo. Exato, né? São vários seguros. Vai ter mais benefícios, aí é que está. Ele vai preferir trabalhar para a prefeitura do que para um posto de gasolina ou para um mercadinho. Né? Sim. A lógica é essa. É só que vai ter que fazer direitinho esse tipo de... Porque ele vai ter uma hora de ter que descansar oficialmente. Vai ter que ter alguns dias de descanso. E aí que é o perigo de ele também querer o bico. Como o GCM também faz bico, né? Não vamos ser hipócritas também. Tem muito GCM fazendo bico. A militar é mais valorizada. Né? Fala, Virgínia. Olha, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o TCE, quer orientar os prefeitos eleitos e reeleitos a cumprirem as regras de prestação de contas e evitar futuros processos do próprio órgão. O TCE marcou 2 encontros com 644 vencedores de eleições municipais deste ano. No caso de São Paulo, o prefeito eleito Fernando Haddad prestará contas ao Tribunal de Contas do município. Já os 11 prefeitos eleitos do Alto Tietê devem participar da reunião em 28 de novembro, às 15 horas, no Centro de Eventos Rio Negro, em Barueri. Eles podem ir acompanhados de um assessor cada. A segunda palestra acontece em 6 de dezembro, com foco nos prefeitos do interior. O encontro será no dia 6 de dezembro, às 10 horas, no Teatro Paulo Moura, em São José do Rio Preto. Bom, eu quero avisar que a Prefeitura de Guarulhos está contratando emergencialmente médicos, hein? São salários interessantes, vale a pena acessar o site da Prefeitura de Guarulhos. Então, contratação emergencial de médicos pela Prefeitura de Guarulhos. Mais informações no site guarulhos.sp.gov.br. Eu quero destacar, Roberto Samuel, algumas notas da minha coluna Reticências. Primeiro que, desde segunda-feira até hoje, encontrar algumas personalidades do primeiro escalão da Prefeitura está difícil, hein? Muitos já vazaram por causa do feriado prolongado. Lembrando que semana que vem é expediente normal na Prefeitura de Guarulhos. O prefeito Almeida antecipou o feriado do dia 20 para sexta-feira, 16. Então, quinta, sexta, Prefeitura fechada. Segunda-feira, expediente normal e principalmente na terça-feira. Na terça-feira, nós também estaremos no ar aqui pela Rádio Imprensa e pela TV Cantareira. Outro destaque, Roberto, eu soube que o ex-deputado federal Orlando Fantazini praticamente já está sendo despejado da Secretaria de Habitação. Tá ficando sem teto? Sem teto. Homeless. Pois é. Ele vai, parece que é para a Secretaria de Cidadania. É a cara dele, já que ele conhece muito bem, já foi os direitos humanos, Porque era o Samuel Vasconcelos, que era o adjunto do Ulisses Correia. Então, imagina agora que o Samuel é um vereador eleito, o Ulisses ainda é vereador. Será que continua ali? Não, aí veja só, a mãe dele é primeira suplente, deve assumir. Deve assumir. Então a secretaria entre duas forças políticas internas do PT, parece que o Salomão será o Fantazini. Decisão salomônica. Vamos cortar ao meio ele.
Tem muita gente com essa vontade. E a Secretaria de Habitação estaria destinada ao PCdoB. PCdoB que tem planos na área de habitação. Olha, vale lembrar que nos últimos anos o PCdoB tem que ser caracterizado por comandar as secretarias de esportes. Você viu em Santa Catarina? Não. Aquele projeto segundo tempo, terceiro tempo, qual que é, Virgílio? Segundo tempo. Segundo tempo. Deu confusão de novo. Em Guarulhos também deu muita confusão, né? Muita confusão. Aliás, no Brasil todo. E o PCdoB estava envolvido, né? Infelizmente. Bom, pois é. Aqui em Guarulhos parece que a área de habitação vai sair da área de esporte. Até porque a área de esporte já está dominada, né? Será que o Ulisses Corrêa continua na cidadania ano que vem, não? Assistência Social e Cidadania? Ele deve ser aproveitado em outro cargo. Me parece que vão tirar os grupos Ulisses e Samuel Vasconcelos da secretaria. Os dois que estão em combate, eu não sei pessoal. Eu não sei se já terminaram o combate, não, hein? Não. Parece que continua o combate aí. Não, já chegou no nível pessoal. Isso é muito ruim para o Partido dos Trabalhadores, que agora cresceu tanto que começam as disputas internas de forma muito séria. É interessante que observar a coluna do nosso colega jornalista Wellington. Né? O Wellington, ele disse que hoje o PT teria 18 mil filiados, é isso? Eu me lembro, em 2000, o PT tinha 3 mil filiados. 3 mil, o número é exatamente esse. 3 mil filiados, a disputa entre Pietá e Fantasini, até na época nós já considerávamos o número de filiados muito pequeno. Agora estão filiando, hein? Estão filiando, acho que pela internet, já estão filiando pela internet. Sim, existe inclusive a possibilidade via internet, mas a grande força de alguns vereadores, inclusive do Auriel Brito, é pegar gente da base eleitoral dele, como vereador, e levar para o partido. Porque é importante, Pedro, que agora no final do ano, nos próximos meses aí, será eleita uma nova conjuntura, um novo comando do PT. E aí sim começa-se a disputa para deputado estadual. Já dentro dessa presidência. Já dentro dessa presidência. Então é muito importante, viu? Eu acho, minha opinião, eu acho que eleição para deputado ainda depende muito do apoio do prefeito. Então eu acho que aí, agora, em 2016, na próxima sucessão municipal, até porque o prefeito Almeida não poderá ser candidato, aí sim o partido vai ter peso. Aí o partido vai ser muito importante. Bom, como foi na época entre Eneide e Almeida. Olha, eu vou dizer o seguinte, nos bastidores continua forte o nome de Alencar Santana. Sim. Bom, quero registrar aqui a ligação da Maria Inês, ela que é moradora de Jardim Tranquilidade. Ela reclama que na rua, segundo o sargento Geraldo Betti, próximo ao Banco do Brasil, o asfalto está cedendo. A população já fez reclamações para diversas autoridades e nada foi feito até o momento. Nós vamos pautar, inclusive vamos passar a pauta para a Folha Metropolitana e também para os nossos repórteres, tá ok? O programa Radar de Notícias vai descansar, ninguém é de ferro, amanhã é feriado, sexta-feira vamos emendar. Na terça-feira, programa normal pela Rádio Imprensa e pela TV Cantareira. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana, um ótimo feriado prolongado e até terça-feira, dia 20, se Deus quiser. Até lá. Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias.